Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Pretoteca. Para você que não me conhece ainda, eu sou Larissa Alves, sigo tocando esse podcast que a gente sempre faz com tanto carinho. E hoje aqui não tem mistério, né? Aqui do meu lado, já na tela, comigo, ela que é chefe executiva dos restaurantes Maria e o Boi e também do Cobai Zacaia. É isso mesmo. Se eu tiver falado errado, Vanessa, você me corrige. Já vou Não, apresentar. tá correto, tá correto. Vanessa, Olá, aqui com a gente. Obrigada, viu, pela participação. Prazer eu imenso que, ter você aqui. eu que agradeço, sempre. Maravilha. A Vanessa, que está no Rio de Janeiro, conversando aqui com a gente, participou também de um programa que vai ao ar, né? Já está no ar, na verdade, nessa sexta-feira. Então, a gente vai conversar bastante aqui. Quero já começar falando sobre essa indicação, Vanessa. Você está indicada em uma das categorias do Guia Michelin, essa edição de 2024. Queria que você já começasse falando para a gente sobre a importância disso, justamente também falando um pouquinho já desse começo da sua carreira, né? De como tudo isso começou e como que surgiu essa indicação. Lógico, eu me chamo Vanessa Rocha, eu sou chefe do Maria e o Boi e Cobai Zacaiá. Maria e o Boi, ele entra aqui no Rio de Janeiro, em Ipanema. Ele entra na categoria Bibi Gourmand, que é uma categoria de bom custo-benefício e boa qualidade de comida, né, no Guia Michelin. Na verdade, ele se mantém em 2024, porque ele entra em 2020 e se mantém dentro dessa categoria em 2024, que é falando um pouco da gastronomia brasileira dentro de uma casa de carne, porque nós somos também uma steakhouse, somos uma casa de carnes. E Vanessa, você tem esse restaurante, né, que é o Maria e o Boi, traz essa estética também da cozinha brasileira, mas o que eu fiquei muito interessada também sobre essa questão ancestral e afetiva. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, principalmente porque é muito importante que a gente tenha uma chefe preta aqui no Pretoteca contando toda essa história para a gente. Então, o que você traz aí dessa brasilidade, dessa ancestralidade, claro, nos seus pratos? Com certeza. Eu faço parte de um grupo, né, que não é só o Maria e o Coba, nós somos um total de 6 restaurantes físicos, mais as Star Kits online, né? Então, nós somos um grupo grande aqui no Rio de Janeiro, eu faço parte desse grupo, que muitos conhecem como Pabu e Companhia, que é um nome de um dos restaurantes japoneses que fica num outro bairro aqui na Zona Sul do Rio, no Leblon. Esse grupo é composto, os gestores são o restaurante André Coreoblum e os chefes que compõem essa parte executiva, que é o Eric Naco, Luiz Santos e Cristiano Lana. Né? Então, eu estou com esse grupo já vai fazer 14 anos, desde o seu primeiro restaurante aqui no Rio. Maria tem 6 anos, nasce em 2018, no meio do ano, em agosto de 2018, se eu não me engano, acho que sim. E eu estou desde essa abertura e traz, em 2020, entra para o Bibi Gourmand e também ganha um prêmio inesperado, que é o prêmio de melhor brasileiro 2020-21 pela Veja Rio. E foi um prêmio que nos causou alegria e surpresa, porque a gente até esperava estar na parte da categoria de carnes e ganha como brasileiro. Isso abriu para o Maria portas que até hoje estão aí florescendo nessa virada de cardápio. Então, eu fui chamada pelos meninos, né, a gente sentado fazendo reunião, para falar, vamos dar essa pegada ao Maria, porque o Maria nos conduziu a isso. E os meus chefes, mentores, gestores, pediram que eu trouxesse, que eu agora viesse, né, que eu já trabalho como chefe do grupo, operando nas lojas deles há bastante tempo, mas que eu pudesse dar ao Maria, trazer ao Maria essa brasilidade que eu já tinha, né, como ele já me conhece há muito tempo. E eu dei vazão ao cardápio do Maria, trazendo, sim, o quilombo, a ancestralidade que eu trago dentro da minha família, né? Que eu sou uma família que vem de um grupo que na zona oeste do Rio de Janeiro, que é a Caiçara, que é de Guaratiba. Meu avô era pai de santo de terreiro, que traz uma
uma cultura bastante africana para dentro de casa, e eu pude aflorar toda essa gastronomia no Maria, não só falando da ancestralidade, que eu carrego fortemente, mas falando dos fundamentos da cozinha brasileira. E com certeza é assim quilombola, que é essa junção, né, da indígena, dos negros que chegam e os europeus que agrupam ali. Então, o Brasil tem fundamento quilombola, tem fundamento negro, tem fundamento indígena. Então, eu comecei a percorrer isso. Falar com pesquisadores, pesquisar algumas coisas a mais, me aprofundar um pouco mais, até mesmo dentro da minha própria cultura, né? E uma alegria imensa o resultado que esse trabalho vem dando, né? E o apoio que o grupo também vem dando a essa cozinha, que também transformou também, né, o dia a dia deles, né? Então, ser mentorada por eles, a dar vazão, a dar vida a esse trabalho, e o resultado que ele vem dando, para mim, é uma alegria imensa. E é um grupo que apoia muito esse trabalho. Vanessa, e ter essa questão dessa comida afetiva, de trazer a questão quilombola, de trazer a questão da sua ancestralidade, sempre foi uma vontade sua? Ou isso também fez parte do processo de racialização? Ou você sempre teve isso na sua mente, sempre teve essa vontade de quando for fazer comida, for fazer tudo acontecer, que fosse dessa forma? Eu sempre tive vontade de me aprofundar na cozinha brasileira, porque acaba que a gente é tomada por outras cozinhas e vai ficando de lado, né? Você prende a base, que é a francesa, que se torna a base mundial, e você vai pulando por outras cozinhas, a italiana, a espanhola. E, às vezes, a oportunidade de você falar um pouco do que é seu fica de lado. E eu sempre, nas preparações da minha vida, nos cursos, eu sempre pensei, tem que voltar a falar da cozinha brasileira, até porque foi por onde eu comecei. Eu comecei fazendo muqueca, bobó, né, com cozinheiros que tinham os seus cadernos. Né? Eu comecei desde nova, então hoje você está tudo informatizado, mas eu até hoje tenho o meu caderno. O meu chefe gestor, ele brinca assim quando entra na cozinha: alguém viu o caderno da Vanessa? Porque ele sabe que eu vou anotando algumas coisas ali, tá vendo coisas na minha cabeça que eu tenho que fazer, eu vou anotando ali. Ele até brinca, usa o celular. Eu falo assim, cara, eu não consigo, mas eu vivenciei esses cozinheiros, né? Eu vivenciei essa cozinha, a vovó cozinhando no fogão a lenha, anotando algumas coisas, o que ela conseguia, e essas coisas assim, então eu vivenciei. Então, eu até sou presa a caderno, a agenda, até hoje, assim, manual, porque eu sou presa a esses detalhes de anotar, refazer uma receita, anotar a receita ali. E quando aconteceu essa oportunidade de eu assinar o cardápio de uma das lojas dos meninos, sendo Maria, que é um nome que já é tão comum dentro das famílias brasileiras, e eles queriam um restaurante que atendesse todos os tipos de pessoas, fosse um restaurante de bairro, que todo mundo pudesse ter acesso. E sendo comida brasileira, foi uma alegria que eu vivi. Eu falei assim, é agora. Agora eu vou trazer, vou trazer isso, vou falar sobre isso, vou me aprofundar nessa história, vou me aprofundar na minha história, sabe? Porque fazer coisas que arremetiam à minha infância ou à minha vivência, às vezes no íntimo, dentro da minha casa, e agora poder levar um pirão de banana, que eu estou tão acostumada a comer dentro da minha família, em qualquer comemoração, e poder botar no cardápio um pirão de banana, dentro da Zona Sul do Rio de Janeiro, para todo mundo ter acesso a isso. Então, assim, foi um momento muito significativo na minha vida, no propósito que eu quero para a minha vida, que eu sempre almejei para a minha vida, parar um tempo e me dedicar à cozinha brasileira, e tudo foi acontecendo assim ao longo da minha vida, do processo do trabalho no grupo.
E você sempre teve apoio, você falou muito sobre essa questão afetiva, né, da sua família, de você poder levar os pratos que você, de repente, comia em casa, que você via a avó preparando. Você sempre teve esse apoio da sua família para o que você quis fazer e também para o ideal que você carrega, dentro do que você realmente se propõe a fazer? Minha família, eu digo que foi eu brinco com eles que eu volto, quando eu terminar meu propósito nessa vida, eu volto agradecida pelas pessoas que compõem a minha família. Desde a minha companheira, a minha família, meus irmãos, a minha família do trabalho mesmo, que a gente convive muito tempo junto, eles sempre me apoiaram e tudo. Me apoiaram mesmo eu não estando ali, porque eu fico muito tempo no meu trabalho. Eu fico muito tempo com a minha família do trabalho, né? Eu fico muito tempo com os meninos e eu fico pouco tempo com eles. Às vezes, datas comemorativas, como foi ontem, Dia dos Namorados, eu não estava em casa. Eu estava no restaurante lotado, uma loucura, com a minha equipe. Eu fiz stories ontem brincando, meus namorados, né? Porque naquele momento eu estava vivendo aquele momento com eles. Então, cheguei em casa, tive apoio de quem estava em casa me esperando, porque entende que eu tinha um propósito, tenho um propósito a levar. E é uma alegria, é uma responsabilidade. Pessoas estavam comemorando, fazendo momentos de suas vidas no restaurante, tudo termina em comida, né? A comemoração, a alegria. O povo negro é assim, né? A gente fala muito da parte triste que a história traz, mas dentro de toda a tristeza, tudo que a gente faz é comemorar, né? Num bom banquete, né? E sorrindo, né? Sorrindo, feliz, apesar de muita tristeza que ainda se viu ao redor. Então, eu acho que trazer essa história e ver ela dando resultado, e ver um grupo que vem crescendo, apoiando, isso para mim é uma alegria, para minha família é uma alegria, para meus irmãos é uma alegria, dentro da minha casa, para minha companheira é uma alegria imensa. Sou muito grata por isso, graças a Deus. Que maravilha. Vanessa, agora tira uma curiosidade para quem está com certeza nos acompanhando pelo YouTube, também no Spotify. O que seria, então, essa culinária quilombola que traz essa ancestralidade? Dá exemplos para a gente, né? Porque a gente vê esse seu trabalho, né? Essa sua posição de trazer realmente isso para a alta gastronomia, como muita gente acha que esse tipo de comida não é de alta gastronomia, como, na verdade, você já está mostrando que não é bem assim. Mas dá um exemplo para a gente de como são essas técnicas também que você traz em relação à comida quilombola, comida mais que traz essa afetividade com a ancestralidade negra. Não, com certeza. No Maria, né, nesses últimos meses, a gente vem fazendo um jantar que é chamado Maria o Brasil, todos os meses. E dentro desse projeto a gente traz sempre um chefe que colabora, aqui do Rio de Janeiro, que colabora para a cultura brasileira dentro do seu dia a dia, dentro das suas cozinhas. E nesse primeiro ciclo foi só chefes mulheres. E poder fazer isso, né? E poder fazer esses chefes também não só falar do que trabalham todo dia, mas trazer a sua história com a cozinha brasileira dentro desse processo, está sendo um estouro aqui, né? O último jantar foi um jantar quilombola, com uma chefe quilombola de um quilombo aqui no Rio de Janeiro. E poder falar de uma cultura que vem da terra. O quilombo é uma cultura que vem da terra, tudo que a terra dá, tudo que a terra naquele momento te proporciona, você utiliza o alimento no máximo. Ele cru, cozido, fermentado para guardar para outros processos. A cultura dos quilombos, que se une às tribos indígenas aqui no Rio de Janeiro, e forma uma cozinha maravilhosa, é aproveitar tudo que a natureza dá, que a terra dá. Isso, a ancestralidade nos pede isso, né? Então, a gente usou caldo de cana fermentado, nhoque de aipim, né? Tudo isso numa alta gastronomia, né? A fermentação, que os negros, coalhada seca, que minha avó fazia talhando o leite no fogão a lenha, para poder fazer a coalhada, fazer uma manteiga, né? E passar no seu pão. E eu trouxe a Gisele no último jantar quilombola, que foi um jantar quilombola, e a gente falou disso. Trouxemos esses processos que os negros usavam desde
desde antigamente, porque não tínhamos geladeira para conservar, tinha que estocar os alimentos, aproveitar ao máximo. Se era época de aipim, vão aproveitar tudo que o aipim pode dar. Se era época de banana, aproveita a banana desde ela verde até ela madura. Então, nós fizemos uma paçoca de banana verde, que é uma receita extremamente quilombola e da família da chefe convidada. Então, nós trouxemos um jantar de alta gastronomia na Zona Sul do Rio, mas falando de quilombo, que foi o quilombo Cafundá Astrogilda, né? No jantar anterior, no primeiro jantar que inaugurou, nós falamos do Pará, da cultura indígena, do tucupi, não só amarelo, mas o preto, que se une à minha negritude, ao quilombo. Então, faz um cardápio lindo, né? A segunda convidada tem uma pegada francesa da sua cultura, mas tem uma pegada nordestina. Então, falamos de bolo de rolo, né? Falamos então, assim, de Recife, de acarajé. Então, isso é bonito demais. Isso é incrível. Isso é comida brasileira, né? Isso é cultura, são fundamentos, é terra, é ancestralidade, é natureza, sabe? Muito legumes. Um antipasto, nós fizemos um antipasto quilombola, que foi um pão de inhame, né? Com coalhada seca e uma caponata de jiló. Que as pessoas nem acreditavam que estavam comendo jiló. De tão bom. Eu não gostava de jiló, não, mas é jiló. Não, impossível. Não, tem gente que não gosta de jiló porque experimentou na mente e não gostou, né? Exatamente. Experimentou um prato muito bem feito com jiló, é por isso, exatamente. Né? Então, assim, a cultura quilombola, a cultura negra é isso. É aproveitar o que a terra dá, o que a natureza nos dá e ao máximo, de todas as formas, sabe? E muito saboroso. Muito cheio de especiarias. Comida brasileira não tem especiarias? Por que não? E os negros islamitas? Os negros que andaram pelo Oriente Médio e ali trouxeram o seu garam masala amarrado na cintura dentro dos navios negreiros. São culturas que desembarcam e o Brasil é como a terra, absorveu e fora. Ainda vai florescer muita coisa ainda. Muita história. Então, eu sou uma cozinheira que quero fazer parte dessa história, junto com muitos outros chefes que estão aí fazendo trabalhos maravilhosos e o grupo que eu estou. Então, eu sou a Vanessa, cozinheira, que quer fazer parte da história do Brasil, levando o melhor que o Brasil pode dar. Dentro da cultura quilombola, da cultura negra, da cultura caiçara, da cultura indígena, que um dos meus avós era descendente de índio e o outro era descendente africano. Que maravilha, Vanessa, é tão gostoso te ouvir falar, porque a gente vê a alegria de você falar sobre comida. E comida é isso, comida é arte, comida é cultura, comida é ancestralidade, e a gente traz muita história, a comida traz muita história, comida é cultura. E é muito bonito ouvir você falar sobre isso. Queria que a gente falasse um pouquinho, Vanessa, sobre como tudo isso é visto pelas pessoas, né? Como que as pessoas chegam no restaurante e sentem ali, né? O que elas sentem? Como que é essa recepção dessa gastronomia? Isso é muito interessante, né? Isso é bem, bem legal. Algumas pessoas ainda não entendem, né? Porque existe um conceito de casa de carnes, de churrascarias e acompanhamentos para estar ali. Então, algumas pessoas ainda não entendem. E é legal que elas falem, que deixem isso claro, porque eu acho que essa troca é muito interessante para mim. Eu gosto de ouvir. Eu não estou aqui só para dizer que é bom, se não é bom. Eu preciso te ouvir. Até no que você não gostou, o que você gostou mais e por que você gostou menos. E os que gostam ficam surpreendidos, porque nunca pensei em provar, experimentar isso e ser tão bom, e ser tão bacana. Outros ficam emocionados, porque às vezes tem lembrança de família, de avó que fazia, né? De, sei lá, alguém da família que remete, leva até lá, né? A gente recebe também muito nordestino como cliente e adora, porque eu tenho Baião de Dois. Aqui é um lugarzinho que eu consigo vir e lembrar um pouquinho da minha terra.
Eu trabalho com tucupi, eu tenho cliente que é do Pará e às vezes não está lá sempre, mas vem aqui, come um damurida, que é uma receita, uma releitura de uma receita totalmente indígena, que eu tive a oportunidade de aprender com Denise Rouanet, sabe? Fazer essa releitura aqui no Rio é um pouco mais leve, porque é um prato bastante apimentado. E então fica nessa mescla. Mas o resultado está aí. Então eu acho muito interessante. Eu acho que é isso mesmo. Comer, a ideia é essa mesmo. A galera vai, né, apresentando, você vai experimentando, vai saindo do cotidiano. Né? De um lado, você tem restaurante japonês, francês, italiano, né? E você está ali no meio fazendo esse trabalho. É normal que as pessoas, né, comecem a querer entender e vai gostando e vai crescendo e o resultado é isso aí. O trabalho está acontecendo, o resultado está bacana, muita gente gostando, muita gente procurando entender, porque isso é bom. É bom que as pessoas estão querendo mudar seus ares. O Rio de Janeiro ainda tem um problema muito grande com o paladar, né? Igual São Paulo, que é mais aberto, né? As pessoas ainda não vê uma cozinha brasileira condimentada ou com especiarias, né? Ainda vê muito preso em alguns temperos, e não é assim, né? Eu imagino que negros que passearam pelo Oriente Médio tragam dentro da sua cultura bastante especiarias parecido com curry. Eu até acredito, eu estou falando aqui uma concepção minha, tá? Estou falando que a primeira, a moqueca é uma releitura de um curry. Né? Usando dendê. Né? Usando o dendê. Mas você vê que quando você vai pôr alguns processos, você fala, bom, é bem parecido. Então você vê que, caramba, né? Como isso é legal. Isso é uma percepção minha. Aí nasce a moqueca, com dendê, leite de coco, tudo isso. Mas, assim, são percepções que eu fico tendo, esses insights, que eu fico, caramba, cara. A gente que distancia, mas ninguém está tão distante assim. É verdade. Quando você vai acompanhando as histórias. Então, chega no Brasil, eles precisam refazer aquele canto deles. Precisam se sentir em casa, refazendo a comida deles, tão distante de casa. Como faz isso? E vai nascendo a cozinha brasileira. Com o que eles vêem nascer aqui, com o que tem aqui. Encontra a mandioca, né? E vai transformando tudo isso. Então, vai nascendo a cozinha brasileira. Mas trazida, lógico, com muito afeto por esses negros que enfrentam toda a época da escravidão, mantendo a sua cultura, se acoplando à cultura que encontra aqui, que é a indígena, e vai nascendo essa cozinha brasileira. E quem cozinhava nos palacetes, os europeus? Eram as negras. Como que elas não sabiam o que estavam fazendo ali? Né? Então, né, essa cozinha brasileira, essa cozinha de diáspora vai crescendo, vai se acoplando uma a outra. Então, o Brasil ele é rico dentro da sua cultura gastronômica, ele é rico demais. Acho que a gente sabe pouco, porque agora que o burbulho começa, né, com chefes que vieram até antes, fazendo trabalho, então são percussores. Hoje, né, você tem negros falando mais da sua cultura, sem problema, botando mais para fora toda a sua cozinha, quebrando tabus, pessoas aceitando, apesar de muitas coisas a gente está vendo, mas hoje a aceitação é muito mais. Hoje, as pessoas estão propícias a isso, a balançar o paladar. E quando você pega com a comida, você muda a concepção daquela pessoa, em vários aspectos. Então, você não precisa falar mais nada. Porque, às vezes, a pessoa come e fala, você é gente boa. Um exemplo, no convívio, tipo, mas você parece ser gente boa por quê? Porque é o que a gente reconhece aqui. Né? E cai por terra, às vezes, um preconceito, uma barreira, porque o pré-conceito é uma barreira que você impõe ali.
Sim. De às vezes, você está falando como às vezes as pessoas falam, ou é comida de santo, ou não, eu estou falando de cozinha brasileira. Não porque eu venho de uma religião, né, de cultura negra, mas eu estou falando de cozinha brasileira, do Brasil. Então, a gente tem essa junção. Não, é exatamente isso, né, ô Vanessa? E queria saber, quais foram as dificuldades que você já enfrentou durante esse processo que você tem, durante essa carreira mesmo como chefe? Bom, eu tô com os meninos há 14 anos e eu entro para trabalhar com eles como chefe já, porque eu vinha desse cargo de outro restaurante. E eu acho que o mais enfrento de dificuldade na minha profissão ainda precisamos, são profissionais, né? A gente lida com pessoas que veem a gastronomia como um salva-vidas mesmo. A gastronomia ainda é aquela profissão que resgata as pessoas de muitos erros na vida, né? Então aqui eu tento, e aqui eles conseguem vencer, né? Eles vão conseguindo encontrar uma profissão, talvez foram dispensados de tantas outras coisas e aqui consegue ser acolhido, encontrar uma profissão. Eu consigo agora fazer alguma coisa da minha vida. Eu tenho profissionais que receberam o seu primeiro diploma aos 50 anos. E talvez não passavam pela cabeça um dia ter algum diploma que comprovasse que eles eram profissionais sobre aquilo que faziam, né? E estão aí comigo, porque a casa tem um projeto que é colocar essas pessoas para estar sempre estudando, fazendo curso, para que elas se sintam importantes naquilo que faz. Porque muitos na nossa profissão chegaram ali como um bote e ficaram, mas ainda não tinham noção do que estavam fazendo, da importância de estar ali, né? Por outro lado, chega a informatização da gastronomia, que eu sou lá de trás, sou do final de 90 na gastronomia, né? Década de 2000 eu entro na gastronomia. Então, tipo assim, depois vem a informatização da gastronomia, aí traz uma galera, né, que já vê a gastronomia com os outros olhos, mas a gastronomia, por trás das câmeras ela é tensa. É um grupo que trabalha junto muitas horas, uma correria, uma atenção, uma responsabilidade enorme. Porque você agradar uma pessoa sentada ali, que está ali comemorando algo de sua vida, até da sua tristeza, alegria ou tristeza, é uma responsabilidade grande. Então, assim, foi uma das maiores dificuldades que eu encontrei, eu ainda encontro, eu acho que grandes chefes operacionais que operam dentro das suas cozinhas encontram essa dificuldade de mão de obra, né, dentro das suas cozinhas, porque é caro você fazer um curso de gastronomia. Olha só, né, uma profissão que geralmente começa com pessoas resgatadas de alguns processos na sua vida. Você quer fazer um curso de gastronomia porque você decidiu que aquilo você não consegue pagar. É caríssimo. Os cursos bons são caríssimos. Então, acaba tirando de fora essas pessoas. E essas pessoas, para mim, são muito bem-vindas dentro da minha cozinha. Que Sempre. bom. Que bom, Vanessa. Vanessa, eu queria que você, para a gente encerrar essa conversa, infelizmente a gente tem que começar a encerrar, mas queria que você deixasse uma mensagem também para as pessoas, para essas pessoas que, assim como você, querem essa trajetória, pessoas que realmente, às vezes, vão encontrar barreiras, vão encontrar as dificuldades, e principalmente para seguir com uma vontade de fazer arte também na cozinha. Queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Não desista por nada. Olhares e rejeições você vai encontrar o tempo todo na sua vida, mas a sua vontade de vencer tem que ser maior do que isso. Então, e o propósito que você tem, porque você vai fazer, tem que ser maior do que qualquer preconceito, rejeição. E todos que um dia têm alguma coisa contra,
vai entender que o que você veio a fazer é mais do que tudo isso. Então, a gastronomia é lindo, é suado, mas vale a pena e continue. Se for possível, faça a cozinha brasileira. Que maravilha, que maravilha. Queria agradecer demais a presença da Vanessa Rocha, chefe de cozinha no Rio de Janeiro. Muito obrigada, Vanessa, por conversar aqui com a gente, contar um pouquinho da história, compartilhar com a gente, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo, muito obrigada, Larissa. Obrigado, galera da Band. Foi um prazer. Marinho Boi. É isso. A gente volta, então, com mais um episódio do Pretoteca na próxima sexta-feira, a partir das 7h30 da noite. Eu, Larissa Alves, te encontro lá. E olha, aquele chamado de sempre. Vai lá no nosso YouTube, vai lá também no nosso Spotify, que você consegue rever todos os episódios anteriores. Um beijo, Vanessa. Obrigada. Beijo, Larissa. Você que nos assistiu até agora. Até mais.